Portanto, vamos começar, já chegou o momento esperado. Eu sou a Mariana da Logify. Quero começar por dar aqui as boas-vindas ao Luciano, que temos connosco hoje, que é o sócio-gerente da Know2Grow e realmente um dos primeiros contabilistas em Portugal a especializar-se aqui na computabilidade do alojamento local. Portanto, é realmente alguém indicado para fazerem todas as vossas perguntas que tenham a ver aqui com o tema de hoje, que é declarar os impostos no alojamento local, neste caso no regime simplificado. Podem pôr todas as vossas dúvidas aqui no chat. E muito obrigada, Luciano, por vir e a todos os que estão Obrigado. aqui a ouvir-nos hoje. Antes de começarmos, queria só relembrar que nós não vos conseguimos ver nem ouvir, por isso, se quiserem falar connosco, podem pôr as vossas questões, podem mandar mensagem aqui no chat. Podem começar a fazer as perguntas que tenham. Se quiserem contar-me de onde é que nos estão a ver, quantos alojamentos têm, o chat está aberto para vocês. E relembro também que amanhã vamos enviar um link com a gravação do webinar, se quiserem capitular alguma coisa, alguma dúvida que não tenham tido tempo para perceber muito bem, podem ver amanhã. E agora vou só explicar mais ou menos como é que está aqui estruturado o webinar, para saberem o que esperar. Eu vou começar por fazer uma pequena introdução da Logify e depois passo a palavra ao Luciano, que vai fazer toda esta parte de como declarar os impostos do alojamento local, o preenchimento também do modelo 3 e depois temos este bloco assim maior para perguntas e respostas. Podem fazer todas as perguntas que tenham, vamos tentar responder a tudo. E pronto, de, antes de mais, o que é a Logify? Para quem não sabe, é um software tudo em um que vos permite fazer a gestão completa do alojamento local numa só plataforma, através de um PMS, de calendários que estão sempre sincronizados em tempo real e do vosso próprio site de reservas diretas. Serve aqui para os proprietários e gestores de alojamento locais e de propriedades de aluguer de curta duração que queiram ter assim mais autonomia na gestão dos alojamentos. Aqui temos o nosso ecossistema. Aqui na parte de cima podem ver as diferentes formas que temos para atrair reservas, desde o vosso próprio site de reservas que podem fazer com a Logify, de um widget de reservas que podem integrar se já tiverem um site, ou de outras plataformas como o Google Vacation Rentals, o Airbnb, a Vrbo, o Booking.com, conectamos com todos estes. E depois todas as reservas que recebam são sempre sincronizadas no nosso PMS através do Channel Manager e podem gerir as reservas, os calendários, as mensagens que tenham com os hóspedes, tudo. E depois também temos umas funcionalidades mais avançadas que passam como por relatórios, a gestão das tarefas, os formulários de check-in e pronto, sem não faltar alguma coisa, também temos a nossa marketplace de aplicações parceiras para complementar ainda mais se houver alguma ferramenta que temos em falta. E temos uma demonstração gratuita, temos um onboarding também gratuito, temos um apoio ao cliente todos os dias e temos todos estes serviços já em português. E agora passo aqui para o meu último slide, antes de passarmos ao que realmente vos trouxe aqui. Se tiverem curiosidade de saber como é que funciona a Logify, podem experimentar gratuitamente durante 7 dias e perceber como é que funciona tudo. Portanto, pronto, agora passo aqui a palavra ao Luciano. Bom dia a todos. Obrigado, Mariana, pela introdução. Um, Aqui dando uma ideia genérica do que é que vamos ver de seguida. Na verdade, a ideia vai ser perceber como é que se faz o preenchimento da declaração modelo 3 de IRS no regime simplificado, no caso do alojamento local, que é relativamente, não vou dizer que é simples, mas é uma coisa bastante direta. Um, Acho que depois a parte das perguntas e respostas acaba por ser o mais interessante, porque depois, na verdade, como em quase tudo em termos tributários, cada caso é um caso. E mais até do que o preenchimento, que pode ser mais ou menos complexo, e neste caso não é particularmente, depois interessa perceber a realidade de cada um, a situação de cada um. Há muitos casos particulares, há muitos modelos de negócio, há pessoas que acham que fazem AL, mas na verdade não fazem AL, fazem arrendamento, ou fazem sessão de exploração, ou fazem gestão de ALs de outras pessoas, e Hum, portanto é muito mais rico e tem muito mais temas para discutir e para analisar
toda essa parte da operacionalização em si do que esta parte aqui que é muito direta e imediata. Mariana, eu não estou a ver a apresentação. Vou pôr aqui. Não sei se Desapareceu-me. já está. Boa, agora estou. E portanto a ideia é essa, ou seja, agora durante diria, 15, 20 minutos vou aqui explicar mais ou menos como é que funciona a tributação que incide sobre o AL no regime simplificado de IRS e as suas particularidades e depois vamos ter um período se calhar um bocadinho mais alargado para tentar ir caso a caso, situação a situação, perceber um, as particularidades de cada um. Ah, Um, Deixa-me lá ver se eu consigo. consegue mudar? Não... Sim, Consegui. sim. Consegui. Ok, então basicamente vamos ter aqui isto dividido em três partes. Dar aqui um approach do que é o IRS no regime simplificado, como é que se aplica no alojamento local, ou seja, uma coisa um bocadinho mais teórica, perceber a ideia, o funcionamento. Depois vamos olhar para um modelo 3 de IRS e perceber o que é que temos que preencher. E depois deixamos a parte final para o esclarecimento de dúvidas. Portanto, regime simplificado de IRS. Ora bem, o regime simplificado de IRS, como o nome indica, é um regime que pretende, para pequenos operadores económicos, simplificar a vida, tornar tudo menos burocrático ou um pouco menos burocrático, com menos custos de contexto. E a ideia, genericamente, é que eu vou ser tributado de acordo com um lucro teórico e não de acordo com o resultado da minha atividade. Isso vai simplificar a vida, depois é uma questão de cada um tem que analisar e perceber se fiscalmente lhe interessa ou não. Sendo que eu costumo dizer que os coeficientes aplicados no AL, no regime simplificado, não andam muito longe daquilo que podemos considerar um lucro médio, chamemos-lhe assim. E, portanto, normalmente, quando eu consigo enquadrar-me no regime simplificado de IRS no AL, uh, se eu cumpro os critérios para me enquadrar, se sou um pequeno operador, normalmente é uma boa ideia porque vai-me simplificar a vida. Primeiro passo, tenho que abrir a atividade na categoria B de IRS com o CAI 55201. Depois há outros CAIs que também dá, o 204 também dá, mas essencialmente ao 55201 para 98% das situações. Um detalhe importante quando eu inicio a atividade é a ativação das aquisições e prestações de serviços intercomunitários. Isto é particularmente importante no AL, porquê? Porque eu tipicamente tenho uma relação constante e permanente com as plataformas de reservas que estão fora de Portugal. E, portanto, uh, não tem a ver com IRS, tem a ver, na verdade, com IVA, com as operações intercomunitárias em sede de IVA. Eu devo ter esta opção ativada. Se não a tiver ativada, o que vai acontecer é que vai-me sair mais caro não ter esta opção ativada. Um, Depois, a questão do como é que eu me enquadro no regime simplificado de IRS é muito direto. É estar a fazer a exploração a título pessoal e o meu volume de negócios não ultrapassar os 250 mil euros num só ano ou 200 mil euros em 2 anos consecutivos. Ou seja, imaginemos que eu abro atividade hoje, estou no regime simplificado e em 2025, até final do ano, faturei 270 mil euros. Em 2026 eu saio do regime simplificado. E isto aplica-se no ano seguinte, ok? Não se aplica no ano em que ultrapassa o limite, aplica-se no ano seguinte à ultrapassagem do limite. Da mesma forma, imagino que eu abro atividade em 2025 e tenho 210 mil euros de faturação. E em 2026 tenho 230 mil euros de faturação. Em nenhum dos anos estive acima dos 250, mas em ambos os anos consecutivos estive acima dos 200 mil. E, portanto, isso significaria que em 2027 eu passaria para o regime de contabilidade organizada obrigatoriamente. Se for ao contrário, imaginando que eu em 2025 faturo 210 mil, mas em 2026 faturo 195 mil. Então, estou fora do sistema. Depois, em 2027, se voltar a faturar 220 mil, continuo no simplificado. E depois, ao 2028, é que vai interessar perceber se eu faturo mais ou menos que os 200 mil. Portanto, esta é sempre a bitola a terem atenção. 250 mil de uma vez ou 200 mil em anos consecutivos. Em termos de tributação, como eu referi, o alojamento local, no regime simplificado, é tributado sobre um lucro teórico. Um, Isto é a regra geral do regime simplificado, ou seja, para as diferentes atividades há coeficientes, aquilo que nós chamamos de coeficientes de tributação, que é o tal lucro teórico, que se aplicam. Então, um contabilista que trabalha em recibos verdes tem um coeficiente de 75%. No AL, no regime de apartamentos ou moradias, como vamos ver, é 35%. Se for estabelecimento de hospedagem, é 15%. Se for um comerciante, também é 15%.
Se for compra e venda de imóveis, é 95%. Portanto, há coeficientes variados de acordo com as atividades desenvolvidas. E, portanto, a minha tributação no regime simplificado de IRS vai ser sempre sobre esse tal lucro teórico, ok? Aplicando o tal coeficiente, e depois eu vou englobar esses rendimentos no meu rendimento total. Ou seja, e já vamos ver um exemplo à frente, mas a ideia é, se eu faturar, para simplificar, 100 mil euros e tiver um apartamento, o meu coeficiente é 35%, portanto significa que ao meu IRS vão 35 mil euros. Ou seja, eu vou ser tributado sobre 35 mil euros. É sobre esse valor que eu vou pagar imposto. E não é aquilo que muitas vezes se vê que é eu pago 35% de imposto. Não, eu não pago 35% de imposto. Eu hei de pagar a taxa que se aplica à minha situação, e a minha situação vai depender de onde é que eu vivo, como é que é composto o meu agregado familiar, um, se tenho filhos, se não tenho filhos, o tipo de AL que eu desenvolvo, ou seja, qual é que é o coeficiente aplicável, se é dentro de zona de contenção ou fora de zona de contenção, já vamos ver que também tem ali umas alterações, e portanto é esse valor que vai ser englobado e que depois há de ser taxado de acordo com a minha taxa. Em relação aos coeficientes, na modalidade de apartamento de moradia, temos 35% de coeficiente, ou seja, eu englobo 35% daquilo que faturei. Se for na modalidade de apartamento de moradia, mas dentro de zona de contenção absoluta, esse coeficiente passa para 50%, ou seja, considera-se que o meu lucro, em vez de 35%, são 50%. Se tiver a desenvolver a atividade na modalidade de quartos ou estabelecimento de hospedagem, o coeficiente aplicável são 15%. E depois há aqui um detalhe importante e que não é particularmente fácil de explicar, que tem a ver com este último ponto, que é o acréscimo até 15%. O que é que isto quer dizer? Os coeficientes são válidos até 27.360 euros de faturação anual. Ou seja, se eu faturar qualquer valor até aos 27.360, a aplicação do coeficiente é direta. Eu não tenho que fazer rigorosamente mais nada. Se eu faturar acima desse valor, o que acontece é que, e já devem ter percebido se estão a desenvolver atividade, quando vão ao e-fatura fazer a validação de faturas, fazem a validação como qualquer outro cidadão das despesas de saúde, educação, transportes públicos, aquela coisa toda, mas a partir do momento em que eu tenho atividade, eu tenho que dizer se aquela despesa é pessoal ou se é profissional. E as despesas que eu marcar como profissionais são as que vão ser contabilizadas para eu não ter este acréscimo de 15%. E basicamente o que acontece é que o que a lei diz é que o meu rendimento acima dos 27.360, o coeficiente passa a ser mais 15%, mas pode voltar ao coeficiente normal se eu apresentar despesas que cubram esse acréscimo. O exemplo mais claro que eu consigo dar é se eu faturar 47.360, desculpem, 37.360 euros, faturei exatamente mais 10 mil euros do que o tal limite. O que aconteceria era que o meu coeficiente nesses 10 mil euros extra já não eram 35%, eram 50%. Mas eu preciso apresentar 15% desses 10 mil euros como despesas de atividade, ou seja, preciso apresentar 10 mil euros de despesas de atividade no e-fatura, e a partir daí eu volto ao coeficiente de 35%. Imaginando que eu tinha que apresentar 1.500 euros, que eram os tais 15%, mas não apresentei os 1.500 euros, apresentei 500 euros, apresentei só 33,33%. Então significa que nesses 10 mil euros extra, eu vou ser tributado não com os 35, nem com os 50. Vou ser tributado com os 35 mais o que eu não apresentei, que tinha que apresentar, que seria o 1.000. Ok? Pronto. É essa a ideia aqui subjacente a este tema. Isto é particularmente importante quando a minha faturação é alta. Ainda que, já agora só voltando atrás, ainda que eu acho que é absolutamente normal e fácil conseguir cumprir os tais 15%. O mais importante que eu costumo dizer aqui é estar atento e fazer a validação das despesas profissionais no e-fatura. Reparem numa coisa, se eu faturar 37.360, normalmente não anda longe de um AL. Pode ser mais, pode ser menos, depende da localização e do tipo de AL. Mas imaginando que é um AL que fatura 37.360 euros, o que eu percebo é que tem que justificar 1.500 euros de despesas. Agora só a fatura de eletricidade já justificou, não há de andar longe. Era bom que andasse, que fosse bastante menos do que isso. E portanto, só se eu não estiver atento é que eu não vou conseguir cumprir isto. Eventualmente, do vosso lado, vão dizer assim: é capaz de estar aí alguém que não fez a validação das despesas no e-fatura, que se esqueceu e que neste momento está a pensar: estou tramado. Não estou. Na entrega do IRS, eu no anexo B, que nós vamos ver o preenchimento mais à frente,
eu consigo manualmente ir introduzir as despesas que não apresentei anteriormente. O que acontece quando eu faço a introdução manual é que tipicamente a AT vai-me pedir para mostrar os comprovativos dessas despesas. Como eu não fui ao e-fatura dizer esta despesa que a AT conhece é da atividade, esta que a AT conhece é pessoal, então a AT diz-me assim, ok, eu aceito que entregues mais tarde essas despesas, mas então eu quero ver que elas existiram realmente. E o ver que elas existiram realmente já não interessa se estavam lá registadas no e-fatura ou não. Eu consigo continuar a vê-las no e-fatura, mas já não consigo mudar a registá-las como profissionais. Então eu vou ter que apresentar os originais, ok? E se eu não tiver os originais, a AT não as vai aceitar. Mas, portanto, não é um problema maior eu ter-me esquecido de fazer a validação. Temos aqui um exemplo daquilo que tivemos aqui a falar para tentar perceber então o que é que vai acontecer. Sendo que o exemplo é que o Jack reside na Holanda, portanto não é residente fiscal em Portugal, e como não é residente fiscal em Portugal, os não residentes têm uma taxa de IRS fixa de 25%. Eu pus só que ele não era residente para ser mais fácil perceber a ideia, porque é uma taxa fixa. Portanto, ele vai pagar uma taxa de 25%. Agora, interessa perceber é 25% do quê? E ele tem um apartamento em Albufeira e tem um estabelecimento de hospedagem em Lisboa, fora da zona de contenção. E, portanto, no apartamento de Albufeira temos 15 mil euros de rendimento, no estabelecimento de hospedagem de Lisboa temos 30 mil euros de rendimento. O que é que acontece? O Jack vai englobar, do apartamento de Albufeira, vai englobar 35% daquilo que faturou, 5.250, ok? E do estabelecimento de hospedagem em Lisboa, vai englobar 15% dos 30 mil euros que faturou. E, portanto, ele vai englobar dos 45 mil euros que faturou no total, ele vai englobar apenas 9.750. Ou seja, é sobre este valor que ele vai ser tributado. Como ele é não residente fiscal, aplica uma taxa fixa de 25%, portanto vai pagar 25% dos 9.750. Nesta situação, ele tem que ter justificado algumas despesas no e-fatura, de acordo com aquilo que vimos, para conseguir ter estes coeficientes. Na verdade, ele tem quase 20 mil euros a mais para além do limite, portanto tinha que justificar cerca de 3 mil. E aqui estamos a assumir que ele justificou os 3 mil no e-fatura, ok? Senão, como falámos, o que acontecia era que, imaginando que ele tinha que justificar 3 mil, só justificou 2 mil, ele não ia englobar 9.750, ia englobar 10.750. E, portanto, é esta a mecânica. Se pegarmos neste exemplo e imaginarmos que o Jack, na verdade, vive em Portugal, é residente fiscal em Portugal, ele deixa de ter a tal taxa fixa, o que ele vai ter é aquilo que qualquer residente tem, que é uma taxa crescente, um, e que depois também lhe permite ter as deduções, as despesas de saúde, educação e tudo isso. Portanto, é mais complexo o cálculo, mas o englobamento é exatamente igual. Se o Jack for residente, ele vai englobar a mesma os mesmos 9.750 euros. O que acontece é que ele não paga uma taxa fixa de 25%. E, portanto, se imaginarmos que o Jack vive em Portugal e este é o único rendimento que tem, com 9.750 euros de rendimento, ele vai ter muito pouco IRS a pagar ou possivelmente não tem nenhum IRS a pagar. Vai depender, lá está, das deduções, do agregado familiar e de tudo isso. Portanto, é esta a mecânica. Mas o que interessa é, eu vou englobar 9.750. E já agora, deixando aqui uma nota importante, porque às vezes essa questão coloca-se, que é, efeitos de crédito bancário, os bancos normalmente querem ver o IRS. E eles dão particular atenção à nota de liquidação de IRS. E às vezes é um problema, ou levantam-se questões, porquê? Porque eu faturei, como neste caso, por exemplo, 45 mil euros, mas na minha nota de liquidação do IRS vai dizer que o meu rendimento foram 9.750. A minha nota de liquidação vai atribuir-me como rendimento aquilo que é englobado, teoricamente. Okay? E depois às vezes gera ali algum, entre aspas, conflito com as entidades bancárias na análise do crédito. Mas pronto, é essa a ideia. E portanto, genericamente, em termos teóricos, é assim que funciona o regime simplificado de IRS. Agora vamos passar aqui a olhar para a declaração propriamente dita. Preenchimento, toda a gente deve saber, é diretamente no portal das finanças, vão precisar de NIFs e passwords do agregado familiar. O IRS, por definição, em Portugal, há uns anos para cá, deixou de ser uma declaração familiar, passou a ser uma declaração individual que permite a entrega em conjunto com o agregado familiar. E, portanto, essa é uma opção, é uma prerrogativa do contribuinte. O contribuinte deve analisar o que é que lhe convém mais e é livre de escolher aquilo que lhe interessa. Sendo que, tipicamente, é igual ou mais vantajoso entregar em conjunto. Só em situações muito específicas é raro, não é uma coisa absolutamente rara, mas acontece muito pouco
ser mais interessante fiscalmente entregar separadamente. E não há sequer uma regra. As pessoas perguntam muitas vezes, mas quando é que é mais vantajoso? São situações muito específicas, não há uma regra possível de dizer. É preciso analisar situação a situação. Tem a ver com os rendimentos de ambos os lados, tem a ver com as deduções de ambos os lados, tem a ver com prejuízos fiscais que possam ter. Portanto, é uma situação que tem que ser analisada caso a caso. Portanto, fazer a entrega do IRS, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que ir ao portal das finanças, entregar IRS. O sistema, por defeito, faz logo o pré-preenchimento de alguns campos. Eu vou ter os campos pessoais, já vêm grande parte deles pré-preenchidos. Se fiz a validação do meu agregado familiar no início do ano, até o agregado familiar já vem pré-preenchido. E depois eu vou ter que passar para a atividade. E a atividade é o anexo B da declaração de IRS. Que se eu tenho a atividade aberta, o sistema abre-me logo o anexo B em branco. Ou seja, o sistema à partida vai-me lembrar que eu tenho que fazer a entrega deste anexo. Isto é aquilo que se chama a folha de rosto. Isto estamos a ver no ecrã é a folha de rosto da modelo 3, do anexo B do modelo 3, em que eu vou começar por identificar o meu negócio. Ou seja, no caso de eu fazer AL, eu quando faço AL é sempre regime simplificado de tributação, nunca é ato isolado. Okay? Eu vou sempre optar pelo regime simplificado de tributação, aquelas opções ali de cima. E depois tenho ali a seleção se é uma atividade profissional, comercial ou industrial, ou se é uma atividade agrícola, silvícola ou pecuária. Obviamente é uma atividade profissional, comercial ou industrial. Portanto, estas opções têm que estar preenchidas, senão o sistema dá erro. O sistema é quase fácil de auto-preencher, ou seja, eu vou fazendo a validação e percebo se me falta preencher algum campo. Passo seguinte, eu vou ter que dizer qual é o NIF associado a este anexo B. Ambos os membros do agregado familiar podem ter anexo B, ou só um é que tem, e portanto o que eu vou dizer é este anexo B pertence a este membro do agregado familiar. Eu só preencho o anexo B. Isto é importante porque às vezes as pessoas, imaginemos que já tinham uma atividade, eu era arquiteto, já emiti recibos verdes de arquitetura, já preenchi o modelo B, e agora este ano abri a atividade da AL. Vou entregar 2 modelos B? Não. Vou entregar um só, que vai condensar toda a minha atividade de categoria B. E toda a minha atividade de categoria B, na verdade, vai concorrer, por exemplo, para aquele limite que falámos dos 200 mil euros de faturação anual. Ok? E, portanto, vou indicar qual é o CAI sobre o qual eu desenvolvo a minha atividade. E depois temos aqui uma opção que é muito importante, que é ali no quadro B, a pergunta possui estabelecimento estável. Isto é muito importante, porque primeiro porque o AL configura a existência de um estabelecimento estável, é claro, não é? Existe um estabelecimento onde eu desenvolvo o meu negócio, e é particularmente importante porque se eu não tiver um estabelecimento estável, o coeficiente deixa de se aplicar e eu sou tributado sobre 100%. Portanto, é boa ideia que tenho. Atenção, isto aplica-se só a não residentes, mas se eu for não residente e disser que não tenho estabelecimento estável, que é mentira, porque eu tenho um AL, mas se eu disser que não tenho e for não residente, deixo de ter a aplicação do coeficiente. E, portanto, nesta primeira fase é o que nós temos que preencher aqui. Ou seja, uma parte mais declarativa, teórica. E depois vamos começar a passar para os números. E os números vêm no quadro 4. No AL, o rendimento do AL é preenchido nos campos 415 e 416. Ok? E, portanto, qual é que é a diferença? A diferença é se eu estou a falar de prestação de serviços de alojamento local, e se eu estiver a falar de prestação de serviços de alojamento local, eu tenho um campo específico para este tipo de serviços. Se eu estiver a falar de estabelecimento de hospedagem ou regime de quartos, eu vou utilizar as prestações de serviços de atividades hoteleiras e similares. Ok? Porque o AL, dependendo da modalidade, ou é uma atividade em si, ou então engloba-se nos serviços de hotelaria. E é este preenchimento aqui que vai depois refletir-se no coeficiente que me vai ser aplicado. Ou seja, se eu disser que faço a prestação de serviços de alojamento mobilidade para turistas, eu vou aplicar o coeficiente de 35%. Se disser que estou incluído nas atividades hoteleiras, vou aplicar o coeficiente dos 15%. Já agora, só deixando aqui uma nota que me esqueci lá atrás, em relação ao regime simplificado, isto é importante. Nos primeiros 2 anos de atividade, se é a primeira vez que eu abro atividade, de qualquer atividade, eu tenho um desconto de IRS. No primeiro ano de 50%, no segundo ano de 25%. Ou seja, e isso é automático, isso eu não preencho nada, é o sistema automaticamente que vai fazer essa atribuição. E eu estou aqui a levantar isto porque estava-me a lembrar que depois, quando eu for fazer a simulação, depois de ter tudo preenchido,
O simulador uh, ajuda, mas tem muitas falhas. E, por exemplo, tem falhas aqui no cálculo do valor a englobar. Por exemplo, se eu tiver um AL em zona de contenção, o simulador não vai fazer bem. Ou pelo menos o ano passado não fazia. Talvez este ano já. As coisas vão sendo corrigidas de ano para ano, mas é um processo lento. E, portanto, esse desconto dos primeiros 10 anos de atividade, o sistema também não entra em consideração com ele. Ok? E pelo menos até o ano passado, por exemplo, se eu fosse não residente, o sistema nem sabia fazer a simulação, saía tudo mal. Portanto, a simulação dá para ter uma ideia, mas se eu não souber exatamente como é que aquilo se vai aplicar, o simulador pode ser um bocadinho enganador. Okay? Portanto, no quadro 4, onde eu tenho que declarar o rendimento, vou preencher um destes dois campos. Okay? É só isto. O que é que é importante que eu tenha atenção? Os valores que eu vou declarar como rendimento têm que bater com os valores que eu faturei ao longo do ano. Ou seja, se eu faturei 35 mil euros, eu vou ter que declarar aqui 35 mil euros. Mas uma das reservas era para o ano seguinte, mas eu já emiti a fatura porque recebi o adiantamento, o cliente pagou a cabeça e a reserva é só no ano seguinte. O IRS de regime simplificado segue aquilo que se chama um regime de caixa, ou seja, eu já recebi, eu tenho que pagar. Ok? E portanto, eu tenho que declarar exatamente aquilo que faturei. E dando aqui uma chega, o que é que eu tenho que faturar? Tenho que faturar tudo. E tenho que faturar o valor total da reserva. Ou seja, imaginando que eu tenho uma reserva de 1000 euros, se calhar a plataforma vai-me transferir 950, fica com 50 euros de comissão, mas o que eu tenho que faturar são os 1000 euros, ok? Isto é particularmente mais importante e relevante, primeiro porque temos que cumprir a lei, é sempre um bom princípio de vida, segundo porque os sistemas a curto e médio prazo vão passar a funcionar quase automaticamente. E se aquilo que até hoje havia algumas, especialmente naquilo que eu faturava, ou seja, o que eu tenho emitido de faturas tem que bater com os valores que eu declaro aqui. Isso aí, se não bater, vai dar a geneira. Mas às vezes acontecia, eu andava a faturar mal e o sistema não detectava. Repare, numa situação destas, se calhar eu chego ao fim do ano, estou a declarar menos de 2000 euros e aquilo tudo em imposto final não vale nada para que haja alguém, olhos humanos, a olhar para a situação e se calhar ir buscar mais 50 ou 100 euros de imposto. A questão é que quando os sistemas começarem a trabalhar sozinhos, uh, vão começar os computadores a falar uns com os outros. E nós, neste momento, em 2025, já temos a aplicação de uma norma, de uma diretiva europeia, que é a DAC7, em que, por exemplo, as plataformas de reservas estão a comunicar às autoridades tributárias de cada país o rendimento de cada imóvel, de cada número de contribuinte. E já devem ter ouvido falar que, a breve prazo, vai haver uma matriz comum a nível europeu de registro dos imóveis. Portanto, a ideia no limite é que tudo isto funcione automaticamente. Por outro lado, também nos vai simplificar a vida e eventualmente tirar-me trabalho a mim, que é os sistemas comunicam automaticamente e fazem as coisas sozinhos. Eu não acredito que me vá tirar trabalho porque alguém tem que controlar que os sistemas estão a fazer as coisas bem feitas. Mas, mas a questão é essa, ou seja, as coisas vão começar a funcionar muito de uma forma automática. Ok? Portanto, como é que eu vejo aquilo que vou ter que preencher no quadro 4 da modelo 3? É ir, a maneira mais fácil é ir abrir o meu e-fatura, ver os totais de faturação. Eu consigo extrair um Excel, consigo fazer as somas e ver o que é que eu faturei efetivamente. Só mais chega, o valor a declarar é o valor sem IVA. Okay? O IVA não me pertence, portanto eu nunca sou tributado sobre o IVA. Portanto, imaginando que eu faturei vamos fazer uma conta simples, faturei 10.600 euros, 10 mil euros mais 6% de IVA. Eu só vou declarar 10 mil euros. Esse é que é de facto o meu rendimento. Os 600 euros de IVA não são meus, são do Estado. Eu sou só um intermediário financeiro entre o turista que me entrega os 600 euros e o Estado a quem eu depois vou entregar no final do trimestre esses 600 euros. E portanto, em termos de quadro 4, que é onde eu ponho o rendimento, é isto que é o importante. Quadro 5. Este é um quadro que quem já tem atividade, estes quadros, o 5 e o 6, quem já tem atividade está habituado a preencher. No caso do AL, não se preenche. Se eu só tiver AL, nem sequer preencho o quadro 5. Porquê? Porque o AL não possibilita, não considera a possibilidade de eu só ter um cliente. Portanto, eu não posso fazer a opção se quer ser tributado de acordo com as regras da categoria A, que implica que eu teria só um cliente, ou não, ok? Mesmo que eu só tenha tido, se eu tiver AL, se eu tiver lá o mesmo cliente a fazer AL durante um ano, eu não consigo tomar esta opção, porque o AL, por natureza, eu não tenho um só cliente, ok? Depois temos aqui no quadro 6, vamos relevar
Um, retenções na fonte e pagamentos por conta. Pagamentos por conta eu posso ter, e fazendo a ela a partir pelo menos do terceiro ano vou ter. Retenções na fonte não existe. Retenção na fonte tem AL. Mesmo que o meu cliente seja uma empresa portuguesa que me alugou a casa durante um mês, teve lá uns trabalhadores, não há retenção na fonte no AL. Não se aplica. O AL é considerado um serviço de hotelaria e os serviços de hotelaria e mais uma série de serviços que são pequenos e são quase cara a cara, não se aplica retenção na fonte, ok? E, portanto, em teoria não deve haver. Se eventualmente eu tiver feito retenção na fonte por engano, então devo relevá-la aqui e vai-se aplicar e vai ser deduzido, ok? Mas, em teoria, a AL não tem retenção na fonte. Depois, aqui no quadro 13, no separador F, se eu tiver um alojamento local em zona de contenção, vou ter que dizer aqui que tenho estabelecimento local em zona de contenção e depois vou ter que dizer qual das áreas de contenção, em qual das áreas de contenção é que ele se insere e qual é que é o valor que eu tenho em cada uma das áreas de contenção. Imaginando que eu tenho 6 ou 7 ALs. Uns estão fora de zona de contenção, nem vêm para este quadro. Outros estão na zona de contenção de Lisboa e outros estão na zona de contenção da Ericeira. Então vou ter que fazer aqui a separação das faturações, que é para depois o sistema fazer o cálculo. Depois temos aqui o quadro 15, que é o quadro da opção de tributação de acordo com as regras da categoria F. E que isto normalmente levanta aqui uma série de questões. Porquê? Porque há um bocadinho um mito urbano que eu posso fazer a AL como se fosse arrendamento e então não vou preencher o anexo B, vou preencher o anexo F e os meus rendimentos deixam de ser de categoria B, passam a ser de categoria F. Nada disso. O que acontece é que a lei permite que os meus rendimentos da AL na categoria B, depois de eu preencher tudo, eu posso dizer agora que eu preenchi tudo, quero ser tributado de acordo com as regras da categoria F. E a pergunta seguinte é: o que é mais vantajoso? Normalmente é mais vantajoso em termos fiscais a aplicação das regras da categoria B. Só em situações muito específicas, em que eu tenho, basicamente, em que eu tenho um elevado volume de despesas, elevadíssimo, que me cubra totalmente ou quase totalmente o total de rendimento, é que me interessa optar pelas regras da categoria F. E, portanto, é essa a opção que eu tenho que fazer aqui, mas regra geral, se eu tenho um AL a funcionar normalmente, a resposta aqui na aplicação da categoria F é negativa. E pronto, genericamente é isto que eu vou ter que preencher, que falar. E agora passamos para a parte das vossas dúvidas. Já vi que já temos aqui, se Claro. calhar, algumas. Sim, isto depois agora é o que disse, cada caso é um caso, não é? Portanto, é importante É, fazer as perguntas. Portanto, se ainda não fizeram, ponham agora aqui no chat que vamos ver. eu já tenho aqui, eu já tenho aqui 3 perguntas no. Sim, eu estou aqui a pôr Exato, a primeira que vamos temos. começar por essa. Como Funciona funciona a exatamente da mesma tributação? forma. Ou seja, eu vou relevar o valor que eu faturei desde o meio do ano. Eu comecei a ela em junho e ter faturado 17.700 euros, vou declarar 17.700 euros. É, é apenas isso e nem há nenhum sítio onde eu vá dizer que só trabalhei metade do ano. Ok? Certo. Depois, como se ativa as aquisições intercomunitárias? Basta assinalar o modelo 3? Não, não. A ativação das aquisições intercomunitárias é feita ou na declaração de início de atividade, logo, ou eu posso, se não o fiz, posso entregar uma declaração de alterações e é aí que eu vou fazer essa opção. Ok? Não tem a ver com IRS. Na verdade, as aquisições intercomunitárias, como eu tinha dito, são uma opção em sede de IVA e, portanto, está relacionado com IVA e não com IRS. Aqui, no campo 417, não deve ser preenchido no caso do AL? Deve. Ou seja, posso, Sim, sim, sim. Mariana, eu consigo andar com a apresentação. Sim, Mas agora está a dizer isso por acaso, eu acho que eu disse mal o número do campo. Isto está muito pequenino aqui do meu lado. penso que seja aqui, não é? Neste. É, Pois, é, está mal, está. Deixa-me lá tentar abrir isto. Tem toda a razão. Aqui a audiência está atenta. Ou seja, o que nós temos aqui, na verdade, eu depois já vou enviar à Mariana isto Uhum. corrigido. Isto, estão os campos errados selecionados, ok?
416 é o do regime de quartos e estabelecimento de hospedagem. 417 é o campo para o AL nas modalidades de apartamento e moradia, ok? Ok. Não sei se estão todos a ver, se calhar também está muito pequenino do vosso lado, mas depois também quando receberem a apresentação, nós já vamos enviar a apresentação corrigida e já, Certo. já vai correto. Qual é a diferença entre estes dois? O 416 e o 17? A diferença é exatamente a modalidade da AL em que eu Ok. estou. Ou seja, o 417 é para a AL em apartamento e moradia. Um, a definição do 417 é prestações de serviços de atividades de exploração de estabelecimentos de alojamento local na modalidade de moradia ou apartamento. É direto. Moradia ou apartamento vem para este, 417. O 416 era aquilo que eu tinha referido, que quando eu estou no regime de quartos ou estabelecimento de hospedagem, eu englobo-me nas atividades hoteleiras. Ou seja, é no 416. Imagino que eu tenho um snack bar e agora tenho um AL. Todo o meu rendimento, seja do snack bar, seja do AL, vai para o campo 416, ok? Temos aqui outra pergunta que também tem a ver com isto, que é o meu AL consiste no arrendamento de um quarto partilhado em apartamento, preenche o 416 ou o 417? 416. Certo. Atenção a uma coisa. Fala, isto refere que o AL consiste no arrendamento de um quarto partilhado. Se a AL não é arrendamento. AL e arrendamento são água e azeite, não se misturam, são opostos. Eu presumo que seja um AL no regime de quartos. E, portanto, o que está a fazer é está a prestar um serviço de aluguer de quarto e não a fazer um arrendamento de quarto. Porque se for arrendamento, é um contrato de arrendamento, está registado como contrato de arrendamento do Portal das Finanças, emite recibos de arrendamento do Portal das Finanças e vai à categoria F, vai ao anexo F. Ok? Sendo categoria B, significa que abriu atividade, fez o registro do AL no RENAL no regime de quartos. Para estar no regime de quartos tem que ser a sua habitação própria e permanente e só pode alugar um máximo de 2 quartos e, portanto, vai ao campo 416. Exato. A Maria corrigiu aqui já. Depois temos aqui uma que é, se o meu imóvel, se o imóvel for meu e de um familiar, como devemos declarar os rendimentos? O rendimento não é declarado em função do proprietário do imóvel, é declarado em função de quem faz a exploração do imóvel. Imagine que esse imóvel até é seu e do seu familiar, arrenda esse imóvel a mim e eu depois vou explorá-lo como a ele. Quem declara o rendimento do AL sou eu, mas o imóvel continua a ser vosso. Vocês vão declarar a renda que eu vos pago. Portanto, e eu percebo qual é a ideia da pergunta aqui. Eu e um familiar temos um imóvel e estamos a explorá-lo em AL. Quem é que declara o rendimento? E é aquilo que falámos anteriormente. Quem é que tem o registro do AL? Portanto, quem tem o registro do AL é quem vai ter que cumprir todas as obrigações fiscais. Vai ter que emitir as faturas todos os meses, vai ter que fazer as declarações de IVA, vai ter que fazer a entrega do modelo 30 e no final do ano há de declarar o rendimento do AL. Podem fazer. Como é que normalmente se agiliza a situação? Normalmente uh, a situação tributária declarativa está centrada num dos. O negócio tem é comum, mas só um deles é que tem a centralização, porque senão o que nós estamos a fazer é desmultiplicar a burocracia. Ok? Significa que se eu tiver a cada reserva que eu tenho, vou ter que emitir duas faturas. Uma fatura de 50% cada um. O Zé emite 50%, o Manel emite 50%, e isto é multiplicar por tudo. Vou ter que entregar o dobro das declarações de IVA, vou ter que entregar duas declarações de IRS, e portanto, normalmente isso não acontece. Ok. Eu vou pôr aqui uma pergunta que por acaso acho que pode surgir e é, se Uhum. tiver uma empresa que gere o meu AL, como é que se faz esta declaração do IRS? Eu acho que isto deve ser uma Não sei. pergunta. Depende, depende de muita coisa. É aquela resposta típica. Depende se a empresa de facto faz gestão do seu AL ou se a empresa faz exploração do seu AL. Quando eu digo que uma empresa gera o meu AL, em teoria o AL é meu, o registro é meu e, portanto, eu faço o AL e a empresa presta-me um serviço de gestão. Ok? Muitas vezes o que acontece é que o que eu faço é aquilo que se chama um contrato de cessão de exploração, que é eu cedo o meu imóvel. E o AL é registado pela empresa e é a empresa que fatura aos turistas. E eu já só faturo à empresa a minha parte, aquilo que me cabe. Mas isso é uma natureza completamente distinta. Não tem nada a ver em termos de preenchimento com o que temos aqui, não tem nada a ver com o AL em termos de IVA, por exemplo, passa a ter retenções na fonte, ou seja, é um negócio totalmente diferente. Ou seja, nessa situação, eu não faço AL. O que eu faço é cedo o meu imóvel, e aí pode ser uma sessão de exploração,
na verdade a sessão de exploração também é categoria B, ou pode ser um arrendamento em que eu arrendo o imóvel para outra entidade fazer a exploração. Mas, portanto, é importante percebermos estes dois conceitos que normalmente misturamos, mas que são absolutamente distintos. Uma coisa é fazer gestão da AL, outra coisa é fazer exploração da AL. Quem explora o AL é quem tem o registro do AL. É quem dá a cara perante o cliente. É quem emite as faturas, é quem declara o rendimento, etc. Ok? Quem faz a gestão? A gestão é abrir portas, fechar portas, gerir o, o turista que não sabe abrir fechaduras portuguesas, que são super complexas, aquelas coisas que todos conhecemos. Ok? Certo. Ok. Agora aqui temos outra que é qual o valor que deve faturar, o valor efetivamente transferido pela plataforma depois de deduzida a taxa? Não. O valor que eu tenho que faturar é o valor do serviço que eu presto. Ok? Como eu referi anteriormente, imaginando que eu tenho uma reserva de 1000 euros, a plataforma cobra-me 50 euros de comissão, a plataforma vai-me transferir 950 euros. Mas o que eu tenho que faturar são os 1000. O meu serviço vale 1000 euros. Ok? E a plataforma vai-me faturar os 50 euros de comissão com que fica. Isto deixa de fazer confusão se eu sair um bocadinho da atividade do AL e olhar para isto como um negócio normal, chamemos-lhe assim. Se fosse um negócio normal, o turista batia-me à porta, pagava-me 1000 euros, eu emitia-lhe uma fatura de 1000 euros, e a seguir havia um comissionista que me emitia uma fatura de 50 euros para lhe pagar 50 euros a ele. E portanto eu tinha emitido os 1000, ele tinha emitido os 50. O que nos faz confusão aqui é que a transferência de dinheiro já vem líquida para o meu lado. Isto faz ainda mais confusão se pensarmos que a plataforma que nos paga, quem nos paga, em teoria, é o nosso cliente. No caso, a plataforma é quem nos paga, mas é nosso fornecedor. O negócio do AL é um negócio que funciona com a cadeia totalmente ao contrário. São os fornecedores que vão pagando, são os fornecedores que vão pagando aos clientes. Portanto, é um negócio curioso. Vai levar estas confusões, não é? Sim. Depois temos aqui uma que é quais são as despesas que posso deduzir no regime simplificado? Não sei se tem alguns exemplos. Tenho todas as que são da atividade. Ou seja, qualquer despesa da atividade para fazer a tal justificação no e-fatura, ou seja, e isto é importante, eu não deduzo despesas no regime simplificado. O que eu tenho é aquele detalhe do e-fatura, se eu faturar mais de 27.360 euros, tenho que justificar os tais 15% do que excede. Qualquer despesa que seja da atividade é passível de contribuir para cumprir esse critério. No e-fatura, o que eu tenho são faturas de fornecedores nacionais. Ok? Uh, há situações que não aparecem no e-fatura. Ainda assim eu posso utilizá-las. Imagina, as comissões das plataformas são aceitas. Eu consigo fazer a introdução manual de despesas em que incorri fora de Portugal para o meu negócio. Okay? Eu consigo fazer essa introdução manual, quer no e-fatura antes da validação, que era até 20 ou 25 de fevereiro, quer agora na fase final, quando eu for dizer quais são as despesas que eu tenho para declarar. A questão é que, como falámos, é tão fácil cumprir os 15%, que não vale a pena sequer dar-me ao trabalho. Eu, com as despesas que estão lá registadas, chego lá. Outro tipo de despesas que são da atividade e não estão no e-fatura. Se eu pagar renda para depois fazer a exploração, ou seja, eu sou inquilino de um imóvel que eu exploro como AL. Essas rendas não aparecem no e-fatura. Podem aparecer se for uma empresa que me arrenda o imóvel. Se for um particular, não aparecem no e-fatura. Mas eu consigo fazer a alocação dessas rendas à atividade. Ok? Uh, salário, se eu tiver um funcionário que faz as limpezas e check-ins e não sei o quê. O salário da pessoa não aparece, mas eu consigo fazer essa alocação. Okay? A questão é que não é necessário. Sinceramente, nunca vi nenhuma situação em que fosse sequer necessário dar-nos esse trabalho, porque é tal coisa. É Se eu fácil, não? faturo Hum, algo a mais, eu tenho uma estrutura de custos entre água, luz, internet, e como vimos, se a cada 10.000 euros eu preciso justificar 1500, 1500 é a eletricidade, os claro. 1500 a seguir é a internet, os 1500 a seguir é a água, os 1500 a seguir é não sei quantas lavanderias, portanto está mais que justificado. É. Aqui, no preenchimento do modelo 30, no caso do Booking, indica-se a totalidade do valor efetivamente pago, ou seja, taxa mais comissão de serviço ou só a comissão. Não sei. O modelo 30 é outra coisa. E Certo. a Maria já vi que sabe isto. Uh, o modelo 30 é outra coisa e quero só fazer aqui uma introdução porque temos aqui Uhum. muita gente, não estarmos aqui a mostrar. O modelo 30 é uma declaração uh, de entrega obrigatória,
onde eu reporto aquisições de serviços feitas fora de Portugal. É uma declaração mensal, está relacionada com a AEL, lá está, eu tenho a tal relação com as plataformas, portanto, no AEL eu tenho permanentemente relações internacionais. E na modelo 30, o que eu declaro é apenas as comissões. Okay? Eu na modelo 30 declaro os serviços que adquiri fora de Portugal. Ora, o meu serviço, naquele exemplo dos 1000 euros em que a comissão são 50, o meu serviço são 50. Eu comprei um serviço de 50 euros ao meu fornecedor, imaginando que a Airbnb é o meu fornecedor na Irlanda. Ok? E, portanto, é esse o valor que se declara. Pois isto acontece na Booking, Airbnb, todas estas que são Sim, fora. são Pronto, todas. claro. Depois temos aqui esta que diz: e se o meu alojamento local esteve fechado durante parte do ano, ainda tenho que declarar rendimentos? Teve rendimentos? Sim. Imaginando que teve o alojamento local fechado o ano todo, mas tem o alojamento local ativo, tem o registro no Renal, tem a atividade aberta, tem que entregar o anexo B a zeros. Ok? Se, se o seu anexo B for a zeros, na verdade há uma opção que não estava ali naquilo que nós estivemos a ver, é uma opção em que eu tenho que selecionar lá uma box em que digo que não tive rendimentos. Mas é essa aí a questão. Mas o facto de ter estado fechado parte do ano, ou até o ano todo, eu tenho que declarar à mesma. Ok? É. Mesmo que o valor seja muito baixo, tem que ser feita. Sim, sim, sim. Bem, Pois, objetivamente, se o valor for demasiado baixo, eu não tenho que entregar IRS. À volta dos 4000 euros anuais. No entanto, eu não recomendo por várias razões. A primeira das quais, uh, crédito bancário, e depois chego ao banco e não tenho sequer IRS para apresentar. A segunda das quais, escolas. As escolas, especialmente para as creches e não sei o quê, depois é preciso a declaração de IRS, não está entregue, é uma chatice. E, portanto, não custa nada entregar e é tudo mais linear. claro. Depois temos aqui uma que é: qual o valor anual limite isento de IVA em regime simplificado em 2024? Começando pelo fim, no alojamento local ninguém quer ficar isento de IVA. Estar isento de IVA no alojamento local é um erro, ok? Isso depois é todo um outro tema, a gente pode fazer depois outro Outro webinar webinar, sobre o IVA. certo? Mas se na esmagadora maioria dos negócios eu puder estar isento de IVA porque fatura abaixo do limite, interessa-me estar isento de IVA, por razões burocráticas e financeiras, no AL é exatamente o oposto. E tem a ver exatamente com a relação internacional com as plataformas. Ou seja, eu estar isento de IVA dá-me mais trabalho burocrático e sai-me mais caro. Okay? Uh, o regime de isenção de IVA é um regime para microoperadores que supostamente não têm relações internacionais. E, portanto, no AL, ainda que seja, até pode ser um negócio, imaginando que eu tenho só um apartamento numa zona de férias que eu alugo 2 meses por ano, posso faturar meia dúzia de milhares de euros, mas como eu tenho relações internacionais com plataformas, não me interessa estar isento. O limite de isenção, de qualquer das formas, são 15 mil euros. Okay? E como falei anteriormente, imaginando que eu já tenho outra atividade, todas as atividades concorrem para estes limites. Okay? E já agora andando para a frente, imagino que eu estou isento de IVA, porque eu posso estar isento de IVA, é uma péssima opção, não há ele estar isento de IVA, mas eu posso estar. Já faturei 15 mil euros. Em setembro já cheguei aos 15 mil euros. Então começa a cobrar IVA? Não. A isenção de IVA extingue-se apenas no ano seguinte, ou seja, eu este ano estou isento todo o ano. Em janeiro do ano seguinte eu vou ter que comunicar às finanças, à AT, que ultrapassei os 15 mil euros e o meu enquadramento no regime de sujeição a IVA opera a partir do dia 1 de fevereiro do ano seguinte. Ok? Portanto, mesmo em janeiro do ano seguinte eu continuo isento de IVA. Ok. Eu não vejo aqui mais perguntas, não sei se querem aproveitar os últimos minutos para pôr aqui mais qualquer coisinha, E senão leva. mas é verdade, é o momento agora em live para perguntarem o que tiverem a perguntar. Pode ser bom sinal que a explicação foi boa. Também pode ser Foi sinal que já tudo, toda a gente adormeceu. exato. Não, eu penso que seja a primeira. Não sei se quer dizer mais alguma coisa, Luciana, alguma coisa que esteja aqui a Não, pensar. basicamente é esta a ideia, ou seja, o preenchimento não tem nada de extraordinário. Uh, é estar atento, é estar atento a todas as obrigações fiscais. O IRS é apenas uma delas e é a última. Ou seja, se eu fiz tudo bem até ao IRS, é altamente improvável que vá fazer asneira no IRS. Mais importante é eu garantir que estou a fazer todo o processo bem feito. Faturação, IVA, modelo 30.
E como eu disse, a curto e médio prazo as coisas vão mudar muito. Aliás, o mundo, nós já percebemos que o mundo está a mudar muito, está a ficar muito menos humano, e quando as coisas são menos humanas são muito mais frias e duras. E portanto, qualquer dia o controle é automático, cruzado automaticamente, no preciso instante. Não há thresholds em que as finanças, ok, não vale a pena estar a olhar para isto, é uma diferença de 10%. Não As compensa exceções um deixam ser de humano perder tempo. Os computadores carregaram o botão e a partir daí eles fazem tudo. Não é mau, eu sei, eu concordo inteiramente que se todos pagarmos o que devemos, em teoria cada um de nós vai pagar menos. Na verdade, tenho algumas dúvidas que seja assim, mas a teoria é certa, é justa, faz sentido. A questão é que vai ser tudo muito mais implacável, ok? Um, as máquinas não têm sentimentos e, claro, portanto, é não têm importante ver sentimentos nem se cansam. E tudo isso é péssimo, não é? claro, é importante ver isso depois ter tudo isto em ordem, não é? Sim. Estar habituado, mas E pronto. agradeço a vossa atenção. Se tiverem alguma dúvida, um, Eu vou pôr no nosso aqui site, certo, sim, vou no pôr nosso aqui no site tem chat lá um os formulário de links. contacto. Exato, é isso. Tem aqui Um, os links se quiserem falar com o Luciano, podem entrar aqui no site do Know2Grow. certo, certo. Tem o Estejam à nosso vontade. E fico à espera agora do webinar sobre IVA e não sei o quê, né? depois vem o seguimento, não é, de todos os outros pontinhos. É, né? Isto é um mundo sem fim, Está a ver? Temos realmente. que montar um negócio de venda de webinars. Claro. Exatamente. Então pronto, muito Obrigado, obrigada a eu. Obrigado a todos. todos. Amanhã Obrigado, enviamos a Juliana. gravação e pronto, ficamos o webinar a Ok, seguir obrigado. agora. Obrigada, Obrigado, bom dia. bom dia.